Assim, irmãos, nós vamos continuar nossas aulas no livro dos Salmos. E eu escolhi o Salmo 68 para a gente estudar hoje. É um salmo de Davi, salmo de batalha. Nós vamos ler, eu vou ler ele inteiro, ele é um pouquinho grande, e depois a gente volta e vai separando as porções e vai entendendo o que ele está dizendo em cada trecho. Antes disso, eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço, Pai, por estarmos aqui. Eu agradeço pela tua boa misericórdia que nos tem nos conduzido, Senhor, e nos guardado. Eu lhe peço que tu nos abençoe hoje, que teu Santo Espírito possa agir nos nossos corações, nas nossas mentes. Que as outras aulas das outras salas possam ser igualmente abençoadas, que o Senhor atue em nosso meio. Abençoa as outras igrejas, abençoa a nossa igreja, as pessoas que não puderam estar aqui. Tenha misericórdia, Senhor, porque estamos prestes a estudar a Tua Palavra, precisamos de Ti para entendimento, para nos fortalecer e para, Senhor, vivermos a semana com essa Palavra. Nos alimente, Senhor, nos abençoa hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, esse é um salmo de Davi, conforme eu falei, é um salmo de batalha. Davi, ele está... a gente vai ver que ele está lembrando alguns feitos do Senhor do passado e vai também olhar para o futuro. Eu vou separar em duas porções esse salmo, que ele vai até o Salmo 19, até o Salmo 19, não, até o versículo 19, e até lá ele vai falar sobre os grandes feitos do Senhor, ele vai falar sobre algumas características de Deus, então ele vai olhar para o passado e vai exaltar a Deus. Depois ele vai falar mais ou menos a partir desse trecho, o versículo 19 é o auge do salmo, e depois ele vai falar do futuro. Você vai ver que ele vai começar a colocar alguns verbos aí no futuro, e ele vai ter algumas coisas bem interessantes aqui nesse salmo. Eu vou ler na NVT. Se os irmãos tiverem uma tradução muito diferente do que eu ler, a gente pode ler nas outras versões também. Conforme nas nossas aulas, os irmãos podem parar, se não entenderem também, podem tirar dúvidas, podem adicionar comentários e assim por diante, amém? Então, 68, né? 68, eu falei qual? Não, falou 68. Salmo 68. Salmo 68, versículo 1, eu estou lendo na NVT. Levanta-te, ó Deus, e dispersa os teus inimigos. Fujam de ti todos os que te odeiam. Sopra para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Que os justos, porém, se alegrem. Exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome. Exaltem aqueles que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor. Alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus cuja habitação é santa. Deus dá a família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste através do deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva. Diante de ti, o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali o teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, provê seus necessitados. O Senhor dá ordens e um grande exército traz boas notícias. Os reis inimigos de seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis, e como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon.
Os montes Bazã são majestosos, cumes altos que chegam até o céu. Ó elevados, por que olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, e onde o Senhor habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para o seu santuário. Quando subisse às alturas, levasses muitos prisioneiros e recebesse dádivas do povo, até mesmo os que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. O Senhor Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos e esmagará os crânios dos que insistem em pecar. O Senhor diz: de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. Já se vê o teu cortejo. Só um minuto. Versículo 24. Já se vê o teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus todos vocês. Louvem ao Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Naftali. Manifesta tua força, ó Deus. Mostra o teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao templo em Jerusalém. Repreende esses animais selvagens à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio de bezerros fracos. Faze trazer barras de prata como humilde tributo e dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos e a Etiópia tragam tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Cantem aqueles que cavalgam pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja os céus. Anunciem a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. A sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Louvado seja Deus. Ele é bem grandinho e ele fala bastante coisa. Mas a gente vai separar nas porções, vai, vamos dizer, atacar aqui os versículos parte por parte. E nós vamos falar então sobre do que Davi está falando. Nós vamos entender o porquê que Davi escreveu essas coisas naquele contexto. Nós vamos depois tentar entender o que Davi quis dizer que se aplica a nós. Tem algumas, como ele fala, do futuro aqui, com certeza está relacionado conosco também. Bom, primeira parte então, Davi falando sobre a capacidade de Deus provando que ele é capaz de lutar e vencer as batalhas. E ele vai descrever isso. Primeiro ele vai descrever isso falando sobre as manifestações de Deus no passado. E tem várias coisas aqui. É interessante que esse primeiro versículo, como é um salmo de batalha, alguns estudiosos dizem que antes das batalhas essa primeira parte era cantada, citada, né? Como se Deus pedisse para Deus se levantar e ir à frente da batalha. Como eram feitos antes, quando o povo de Israel ia guerrear, que a arca ia na frente. Versículo 1. Levanta-te, ó Deus, e dispersa os teus inimigos. Fujam de ti todos os que te odeiam. Aqui então, Davi dizendo que Deus, pedindo para Deus se levantar e ir à frente dele, dispersando os inimigos. E alguns, conforme eu disse, não somente na época de Israel, esse versículo é um dito, mas também algumas, vamos dizer, batalhas modernas, assim. Teve lá, eu sei, lá na Europa, em 1500 e pouco, quando estava tendo a Reforma Protestante, estava tendo muitas... A Reforma Protestante foi meio sangrenta, tá, gente? Teve muita perseguição e bastante batalha. E teve uma batalha específica dos Huguenotes, que eles
estudiosos dizem que eles cantaram, estavam em desvantagem na batalha, eles cantaram e depois esse hino, e eles acabaram vencendo. Versículo 2, ele continua dizendo, sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo, que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. E aqui então é interessante como ele está dizendo aqui, o povo justo, né, eles vão se alegrar, ele está fazendo uma comparação. Quem é contra o Senhor vai ser dispersado e vai ser destruído, mas quem é justo está com o Senhor, eles vão se alegrar e se exultar na presença de Deus. Eles vão ser cheios de alegria. E ele continua, o versículo 4. Cantem louvores a Deus e ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre a nuvem. É interessante que Davi, ele está criando uma imagem aqui de um guerreiro mesmo. Não sei se vocês perceberam isso. E ao longo desse capítulo nós vamos ver, é como se fosse um guerreiro mesmo, em cima de um cavalo, poderoso. Vai ter aqui montes tremendo, terremotos, colunas de fogo. Vai ter exércitos fugindo. Vai ter um cântico sendo cantado, uma marcha, né? Como é o nome da palavra quando tem uma marcha de celebração? Eu esqueci exatamente a palavra. É uma... Cortejo. É isso. Está tendo um cortejo aqui também. Então, essa é a imagem que Davi quer criar. Só que é interessante, assim, em determinado momento a gente vai ver que não é um guerreiro comum. Porque apesar de ele descrever aqui Deus derrotando os inimigos, a terra tremendo, tá? Tem sinais aqui de os inimigos fugindo, chuva. Ele ressalta não exatamente um guerreiro sangrento, forte, mas um guerreiro que cuida das pessoas, um guerreiro que é humilde e ele que olha para o povo dele. E a gente vai ver isso. Vamos continuar aqui o versículo 4. Cantem louvores a Deus e ao seu nome, aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Olha aqui como ele começa a descrever, então, não exatamente as características de um guerreiro sangrento, sanguinário, que vem cortando as cabeças e está ali para destruir tudo. Sim, isso é feito aqui. Os inimigos de Deus são dispersos e são vencidos. Mas Davi, ele ressalta as características de Deus muito interessante aqui. Assim, olha que ele fala. Olha, consegue imaginar um guerreiro que faz tudo isso, só que tem com essas características? Versículo 5. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. É interessante, né? Ele está falando aqui de um guerreiro que vem, que luta e que vence, mas a característica dele não é só isso, não é só a força, não é só essa capacidade de vencer, de lutar. Mas ele é um guerreiro manso, é o pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é o Deus cuja habitação é santa. E olha só que interessante, Davi relembra os feitos de Deus do passado. Não sei se vocês vão lembrar exatamente de quem ele está falando aqui, mas olha, Deus dá família aos que vivem sós. Tem muitos personagens na Bíblia que Deus, o homem e a mulher não podiam ter filhos, mas Deus acabou concebendo, e não somente Deus acabou concebendo, fazendo a família conceber, mas criou através dessa família uma grande nação. Tem vários exemplos disso. Outro ponto, liberta os presos e os faz prosperar. É o Êxodo aqui. Claramente o Êxodo, né? E o Êxodo é um marcador assim na história da redenção, né? Nós temos um marcador na história da redenção, Deus falando com Moisés, falando que ele ia ser pai de muitas nações. O Êxodo também é um marcador muito forte. E ele é isso que ele está ressaltando aqui. Ele está olhando para o passado e mostrando que como Deus é capaz de fazer todas essas coisas. E ele continua, ó, os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Aqui também tem muitas passagens assim de rebeldia contra Deus e Deus trazendo juízo, né? Inclusive sobre Israel.
Versículo 7. Aqui, a marcha no deserto. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchasse através do deserto. Versículo 8. Não sei se você se lembra quando eles chegam no deserto e chegam em frente ao monte. E Deus desce sobre o monte para falar com o povo. E a terra treme. Até que o povo fica com medo e fala, não, a gente não quer ver Deus. Vai você, Moisés, falar com Deus, porque a gente não quer falar com ele. É o que ele está dizendo aqui, ó. A terra tremeu e o céu derramou chuva diante de ti, ó Deus, diante de ti, ó Deus do Sinai, diante de ti, Deus de Israel. Aqui, essas chuvas aqui, que refrescar a terra exausta, tem aquela parte em Juízes, quando tem aquele chuva contra Císera, e acontece uma coisa lá, então assim, ele está fazendo também referência a isso. Você vai ver que ele está dizendo vários feitos de Deus ao longo da história. No Monte Sinai, lá em Juízes contra Císera. Versículo 10. Ali o povo se estabeleceu, e com farta colheita, ó Deus, provesse aos necessitados. Davi aqui ressaltando novamente uma característica de Deus, que apesar de ser um guerreiro, tem essa imagem imponente, majestosa, brigador, vencedor de batalhas, é um Deus, como ele diz aqui, provê aos necessitados. Não sei se vocês têm essa impressão, mas normalmente nas batalhas, você olha um grande guerreiro. Normalmente a gente olha os grandes guerreiros que a gente vê na história dos homens. Difícil ver alguém com essa característica. Normalmente um grande guerreiro é o quê? Um cara muito forte que vence as batalhas. Esse não é a imagem que Davi está passando aqui. É bem diferente. Versículo 11. Eu estou correndo um pouco, irmãos, porque são muitos versículos, tá? Mas vocês podem parar e fazer comentários também, ou tirar dúvidas se vocês quiserem. Calma aí. Versículo 11. O Senhor dá a ordem e um grande exército traz boas notícias. Tem alguma versão que está diferente? Oi. Pode. Aparece um exército de mulheres. É isso. O que você ia falar? Anunciar as boas novas. Isso é bem interessante. Aqui é uma imagem que Davi está dizendo que quando os exércitos eles iam para as batalhas, as mulheres ficavam. E elas recebiam as boas notícias se a batalha foi vencida, ou as más notícias se a batalha foi perdida. E eu não sei se o texto em português não consegue trazer a força desse significado desse versículo, porque mas vamos imaginar o seguinte. Nós estamos aqui e está acontecendo uma batalha ali, no bairro do lado. Os homens saem todos para ir para a batalha. E pode acontecer duas coisas. Se a batalha forem vencidas, os homens voltaram. Os homens vão voltar e e vão ser distribuídos, repartidos despojos. Despojos são as coisas da guerra que foram capturadas e depois isso pode repartir entre a gente. Essa é a boa notícia. A má notícia não é que assim só perdeu a batalha. Se os homens perdem as batalhas, o exército inimigo vão vir aqui. Eles vão matar as mulheres, as crianças, escravizar as mulheres, estuprar as mulheres. É assim que são as batalhas. Então assim, eu quero que vocês entendam a força disso. Não é simplesmente nós vencemos a batalha. Não. A batalha foi vencida e nós vamos ficar vivos. Nós não vamos ser escravizados. Então aqui por isso que ele está falando das mulheres, porque são as mulheres que depois espalhavam as notícias. Nós vencemos, a batalha foi vencida. E é interessante aqui que na ressurreição foram as mulheres também que espalharam as boas novas também, né?
Isso é bem interessante a maneira como Davi escreve isso. E ele continua, né? Os reis inimigos, seus exércitos fogem, e quanto as mulheres repartem em casa os despojos. Aqui é mais uma vez a imagem de a batalha foi vencida, nós não vamos ser escravizados, nós não vamos ser mortos. Nós estamos em casa, seguros, e nós estamos repartindo os despojos, ou seja, as coisas que nós conquistamos nas batalhas. As mulheres em casa estão seguras, estão repartindo as coisas boas que foram conquistadas em casa. Versículo 13. Então, essa é a razão por isso que está o exército de mulheres. Que acho que está um pouquinho diferente em outra tradução. Versículo 13. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontram pombas com asas de prata e penas de ouro. Esse versículo é um pouco complicado porque ninguém exatamente sabe o que Davi está querendo dizer aqui, tá? Alguns falam que é porque talvez Israel estava cheio de riquezas em determinado momento, depois que vencia as batalhas, mas isso não é consenso. É como se fosse uma pomba ornada assim, com asas de prata e ouro, né? Mas a gente não sabe exatamente o que Davi quis dizer aqui. Com certeza as pessoas daquela época sabiam o que Davi queria dizer. Aqui a gente meio que se perdeu um pouco o que ele quis dizer para a gente. Mas aqui entra um ponto interessantíssimo. Nesse bloco do versículo 14 ao versículo 16. Nós estamos entrando, Davi está terminando de falar os grandes feitos de Deus. Ele está recitando as características de Deus de um grande lutador, vencedor de batalhas. E nós estamos entrando no auge do Salmo, que o ponto principal vai ser o versículo 19, e vai ter um ponto de transição. Então eu quero que seja interessante a gente prestar atenção nisso. Ó. Versículo 14. O Todo-Poderoso dispersou os reis como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Aqui ele vai começar a falar dos montes daquela região. Olha que interessante. Versículo 15. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até os céus. Versículo 16. Ó montes elevados, por que olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre? Aqui é interessante, né? Por que Davi está conversando com os montes e falando, ó montes elevados, por que olham com inveja? É porque o monte de Bazã é maior que o monte de Sião. Existem alguns montes que Deus separou para acontecer na história, assim, ele separou e teve alguns eventos, né? Sião foi um deles e teve também Sinai, né? Deus separou e escolheu esses montes para serem símbolos dentro da história da redenção. Mas tinham montes mais majestosos que esses. O Monte Bazã, que é mais alto. Ele fala, por que vocês, montes elevados, olham com inveja com o Monte Sião? Aqui é uma imagem de Israel. Basicamente, Davi está dizendo, as nações podem olhar, depois que Deus faz tudo isso, liberta o povo, constrói o grande exército, vence batalhas, traz comida do céu, coluna de fogo, nuvem impetuosa, dispersa exércitos. Ele fez tudo isso com um povo pequenininho, que não tinha muito a oferecer, que era um monte de escravos. E as nações que são muito maiores e muito melhores, esse povo, olha para onde olhar, esse povo, por que esse povo? Davi está trazendo essa imagem para a gente. O Monte Bazã é muito maior, muito mais majestoso. Ele, como olha para Sião, muito menor, por que Deus escolheu habitar? É a palavra dele, onde Deus escolheu habitar. Não sei se vocês se recordam, mas Deus habitava simbolicamente através da arca, né, entre o povo. E depois, através do templo, depois lá quando Salomão construiu o templo. Mas aqui é interessante como Davi faz essa jogo de frases aqui, né? Por que o monte mais elevados olham com inveja para Sião, né?
E é justamente isso, para mostrar que a glória é de Deus. E a gente vê várias vezes Deus invertendo a escolha, invertendo as nossas expectativas. Davi mesmo é um cara que não era o melhor dos irmãos, ele não era o mais alto, ele era o contrário. Se a gente pensar na verdade em Saul, Saul era o rei que o povo escolheu. Deus não tinha exatamente, não queria Saul. Ele falou, eu vou deixar vocês escolherem Saul ali, aí a gente vê o que a gente faz depois. Saul era o quê? Um cara bonito, era mais alto que todo mundo, imponente, e deu no que deu. Não que Davi fosse perfeito, ou que Davi cometeu erros, mas Davi foi a pessoa que Deus escolheu. E assim como Deus escolheu o povo de Israel, um povo para começar que saiu de uma pessoa que nem poderia ter filhos, que foi escravizada no Egito. A gente vê Deus, então, trabalhando dessa forma, invertendo as nossas expectativas. E é igual à igreja. Nós atuamos aqui na nossa comunidade, nós somos um povo aqui, um povo diz assim, aqui no bairro, nós não somos muito impressionantes, não quero ofender vocês, mas, irmãos, tem gente muito mais capaz, muito melhor que a gente, muito mais inteligente, forte, pessoas muito mais assim, mas aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, Ele escolheu a nós justamente porque a obra é dele. Assim, nós não somos muito impressionantes, mas é justamente para evidenciar que a obra é dele. E graças a Deus por isso, porque quando a gente escolhe as coisas, as pessoas para fazer o que quer que seja, a gente sempre vai escolher pela nossa vista. E Deus ele vai falar, não, eu vou escolher ao contrário do que vocês estão esperando para mostrar para todo mundo que sou eu que estou fazendo. Porque quem iria imaginar que um povo que foi escravizado no Egito, ficou no deserto, brigou com um monte de gente, brigou entre si, fosse virar o povo de Israel e fosse depois acontecer tudo o que aconteceu, fosse acontecer todas essas coisas. O próprio Senhor Jesus depois, ele veio para... depois a gente vai ver isso, que esse salmo depois ele é messiânico nesse sentido, mas Deus não escolheu um rei, assim, as pessoas, o próprio Israel tinha uma expectativa de nós vamos ser salvos de Roma por um rei, um exército grandioso que vai vir e vai derrotar nossos inimigos, como Deus fez, por exemplo, lá em Jericó. Deus não fez isso. Deus escolheu Belém e Nazaré ali, uma pessoa simples, que não tinha nada a oferecer. Deus, e você vê assim, como Deus escolheu o Senhor Jesus, não tinha nada muito surpreendente de beleza, não. Era carpinteiro, simples. Você pode ver também quem preparou o caminho para ele, João. João estava no templo, era sacerdote, fazia um monte de coisa. Não, João estava no deserto. Vivia comendo gafanhotos, não comia as melhores comidas. Ele era simples também. O que eu quero trazer aqui, que Davi está dizendo, ele está mostrando como Deus ele usa todos esses eventos para evidenciar que a obra é dele. E é ele que está trabalhando, é ele que vence as batalhas. Por isso que ele disse assim, né? Monte Bazã, por que você olha com inveja para Sião? É aqui começa o início de um cortejo. Né? E nós estamos entrando no auge do Salmo. Versículo 17. Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do Monte Sinai para o seu santuário. Aqui é interessante que Davi está dizendo que é como fosse um grande guerreiro que acabou de ter uma grande vitória, agora está caminhando e imagina, não sei se vocês já viram em filmes ou alguma encenação sobre quando um guerreiro chega da batalha, depois que ele vence, ele chega com um exército atrás dele e ele está entrando na cidade, sendo recebido por glórias e todo mundo exaltando ele. É mais ou menos isso que Davi está querendo trazer para a gente. Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do Monte Sinai para o seu santuário.
quando subisse às alturas, levasse muitos prisioneiros e recebesse dádivas do povo, até mesmo os que se rebelaram contra ti, agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Aqui, especificamente, Davi está falando de Jerusalém, né? Está falando toda essa trajetória de Israel vencendo as batalhas, vencendo os inimigos, atravessando o deserto e se estabelecendo como uma nação. Mas o mais interessante ainda é que isso depois, nós temos muito mais informações que Davi, porque Davi não viveu o futuro, mas nós conseguimos olhar, né, para o passado. E isso aqui é muito interessante porque essa porção aqui é utilizada em Efésios. Aqui na NVT, deixa eu trocar de tradução, porque eu acho que não tem esse link. Não estou achando aqui. Bom, mas basicamente está dizendo assim, né? Tem aquela parte que fala quando o Senhor Jesus ele morreu, ele desceu no Hades e libertou muitos cativos e depois foi elevado aos céus, recebido em glória por anjos. E aqui ele começa a fazer essa transição falando do futuro. E Davi não sabia exatamente como ia acontecer. Ele sabia que isso ia acontecer, né? Ele está dizendo aqui que Deus está falando desse cortejo, mas ele vai fazer essa transição, vai começar a olhar para o futuro. Nós podemos falar dessa forma porque nós vivemos no ano 2023, nós sabemos que o Senhor Jesus veio. Mas eu quero só ressaltar que isso depois é utilizado no Novo Testamento para dizer que assim, essa expectativa de Davi ela se cumpre em Cristo. E de maneira muito parecida com o que está dizendo aqui, que o Senhor Jesus ele resgata a gente da morte. Na morte dele, ele desce até os profundezas da morte e resgata não somente... eu não estou querendo trazer aquela imagem de que ele resgatou os espíritos cativos, não somente isso, mas todos nós estávamos cativos e precisávamos ser resgatados. E quando o Senhor Jesus depois é assunto aos céus, ele é recebido por glória, por uma miríade de anjos. E é mais ou menos isso que essa parte ela se cumpre plenamente na obra do Senhor Jesus. E aqui ele continua, né? Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Versículo 19, que é o auge do Salmo. E ele termina essa transição. Agora o guerreiro que venceu a batalha, triunfou com grande triunfo. E agora retornou à habitação dele. E ele termina aqui dizendo, versículo 19, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, o nosso Salvador. A cada dia ele nos carrega em seus braços. E olha que interessante, ele faz essa transição, ele estava olhando para o passado, agora ele olha para o futuro. E olha que interessante. Versículo 20. O Senhor nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. E eu quero continuar nessa imagem de que esse anseio de Davi por essas coisas do futuro se cumpre plenamente no Senhor Jesus, porque é a obra do Senhor Jesus que faz a gente escapar da morte. Esse anseio de Davi, ele estava olhando para o futuro, ele vai escapar da morte, só que ele não sabe exatamente, aqui ele está pensando no contexto mais militar. Só que nós sabemos que assim, não é um rei comum que livrou as pessoas da morte, que protegeu as pessoas. Davi não conseguiu fazer isso, Salomão não conseguiu fazer isso. Então, o anseio de Davi, ele é cumprido de maneira perfeita no Senhor Jesus. E nós, quando a gente olha para o passado, porque hoje a gente pode olhar para o passado, nós sabemos que a grande vitória não foi exatamente Israel ser liberto dos filisteus, ou vencer o Egito,
ou entrar em Canaã. Não. A grande vitória foi a vitória sobre a morte do Senhor, a morte através do Senhor Jesus na cruz. Essa é a grande vitória. E é por isso que nós podemos, mais do que Davi, eu não sei se a gente pode olhar esses versículos e achar, ficar com um pouco de invejinha, assim, como seria bom se Deus se manifestasse com um braço forte e vencesse os nossos inimigos. Mas nós não precisamos ficar com essa inveja, porque a gente tem um momento melhor que Davi. Davi estava pensando no contexto militar. Ele sabia que Deus faria isso, mas não da forma como foi feito. Porque nem os judeus esperavam que Davi e que Jesus veio e cumpriu todas essas coisas da maneira como ele cumpriu. Não com armas, exércitos e saindo por aí e conquistando, mas mostrando obediência, sendo humilde e cumprindo os mandamentos de maneira perfeita. E amando a Deus de todo o coração dele. Então, percebe que a gente olha, hoje a gente pode ver esse versículo, é muito melhor que o que Davi esperava, ou que Davi ansiava. Né? E como ele fala aqui, né, o Senhor soberano nos livra da morte. E aqui ele entra numa parte aqui que até a gente fica até meio de cabelo em pé aqui, né? Calma aí, Davi, né? Davi está usando umas palavras muito fortes aqui. Ele está falando como Deus vai tratar os inimigos dele. Mas eu quero trazer uma outra visão aqui. Às vezes a gente pode achar que Davi está sendo um pouco violento. No versículo 21 ao versículo 23, ele diz, né? Está falando sobre Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, esmagará o crânio. Aqui, a visão que eu quero trazer é como se fosse a visão de Apocalipse, onde Babilônia cai. E é um anseio por justiça, e para que Deus venha logo resolver o problema do mal. Porque imagina só, pensa nas coisas terríveis que acontecem no mundo hoje em dia. É um anseio, que é o anseio lá, igual que tem no Apocalipse, quando diz que Babilônia caiu, e João está dizendo assim para Deus vir e vingar, porque o sangue dos santos ele clama, né, por justiça. Então aqui é Davi falando, chamando Deus. A gente pode achar que Davi está sendo exagerado aqui, mas é um clamor de justiça para que Deus venha logo e resolva o problema do mal. Porque aqui a gente vive num contexto de paz, né? Apesar de que nós temos problemas no Brasil de violência, violência extrema, mas nós não vivemos num contexto de guerra, né? E se a gente for ver as coisas que acontecem na Bíblia, assim, são coisas terríveis, assim, que os homens fazem entre eles. Povo que ataca outro povo, escravidão, morte, assassinato entre família, assim, coisa terrível. E se acontecesse isso com a gente, se a gente vivesse num contexto desse, a gente ia clamar mesmo por justiça. Talvez nesse nível aqui, assim, né? Deus vem logo e acaba com os nossos inimigos. Eles fizeram tantas coisas terríveis com a gente. Que é o anseio do Apocalipse, quando diz que a Babilônia... Depois, se vocês forem ler, acho que é Apocalipse 20 ou 21, eu não me recordo. Mas é que João falando, né, que os feitos terríveis de Babilônia. E depois como ela cai assim, e finalmente assim, a justiça, o sangue que clamava por justiça é satisfeito, né? Então isso aqui é uma vontade para Deus, um clamor para Deus vir logo e resolver esse problema do mal, né? Por isso que ele usa essas palavras tão fortes aqui, tão terríveis assim. Porque é um contexto de crueldade humana muito terrível. Muito terrível. Mas aqui no versículo 24, né, ele continua e
no versículo ele já diz: já se vê o teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. Olha que legal aqui. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. E nós, a igreja, esse aqui é um contexto militar. Davi está imaginando um rei, um guerreiro que acabou de ter uma grande vitória, está entrando na cidade com um triunfo. E nós, a igreja, de certa forma, estamos fazendo parte desse cortejo, no sentido de nós estamos cantando e louvando a Deus, até que um dia nós estaremos com Ele. Nos filmes, assim, nas representações, imagina, o rei entra depois da grande vitória, depois tem um grande banquete, uma grande celebração. De certa maneira, nós fazemos isso também, não no contexto militar, mas no contexto de igreja, mas no estilão do Novo Testamento, que é, nós cantamos, nós louvamos, nós, aqui uma vez por ano, temos um grande banquete, que é a Páscoa. E um dia, isso será, vamos dizer assim, vai ser mais forte, no sentido de que um dia nós estaremos com Deus e seremos mais, não faremos mais simbolicamente o pão e vinho, mas nós estaremos com Deus plenamente. E Davi ele está trazendo essa imagem aqui, né, de uma grande vitória, as pessoas celebrando e cantando esses feitos de Deus e as grandes vitórias. E aqui ele continua, né, versículo 26. Louvem a Deus todos vocês, louvem o Senhor, a fonte da vida de Israel. E aqui olha que interessante, ele fala: vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim e atrás logo vem a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Naftali. Ele utilizou exatamente essas tribos porque é como se ele tivesse assim, todo o povo de Israel veio. É como se a gente dissesse, as pessoas do Iapoque ao Chuí. Já viram essa expressão aqui no Brasil? Quando a gente diz, o que isso quer dizer? Norte a sul. Norte a sul, todas as pessoas. Isso. Aqui ele está utilizando mais ou menos isso. Desde Benjamim até Judá, Zebulon e Naftali. Ou seja, todas as pessoas. Ele está incluindo todas as tribos de Israel. Mas olha que interessante. Davi, ele aponta para o futuro e ele já traz essa imagem que não é somente o povo de Israel. Olha que interessante que ele diz, manifesta a tua força, ó Deus, mostra o teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Olha aqui, os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os esses animais selvagens, respeita dos juncos e manda os touros no meio dos bezerros pratos. Faz-os trazer barras de prata como humilde tributo, dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Olha aqui, que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus os reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. De que maneira Deus acabou atraindo todos os povos da terra? Davi sabia que o plano de Deus não era somente para o povo de Israel, apesar do povo de Israel ser o início da obra dele, mas Deus ele iria atrair todas as nações. E nós vemos isso através da igreja. Nós hoje não estamos estabelecidos, nós não somos um povo étnico de Israel, num país estabelecido num lugar fixo. Nós estamos sobre toda a terra, em todos os países, em todas as culturas, em todos os lugares. A igreja, Davi ele fala aqui, né? O Egito venha com dádivas e a Etiópia tragam tributos a Deus. Eu acho que em outras traduções deve estar Cuxi. Alguém está com a tradução de Cuxi? Em vez de Etiópia? Enfim. Davi está dizendo, um dos nossos grandes inimigos também vai adorar a Deus. Vai trazer tributos a Deus. Ou seja, ele cantem ao Deus reinos da terra, cantem louvores. Ou seja, o plano de Deus, ele é além de Israel. E nós vemos isso. Davi não viu isso, mas ele sabia que o plano de Deus não era somente Israel ali, mas atrair as outras nações até que as outras nações olhassem Israel e olhassem como Deus trata Israel, os grandes feitos que Deus faz em Israel,
e com isso as nações sejam atraídas para Deus, através, né, das obras que Deus faz em Israel. E nós vivemos nessa época em que Deus plenamente está expandindo o reino através das nações. A igreja, ela faz isso, se espalhando por toda a terra. E diferente do reinado de Davi, do templo, que acabou, a igreja do Senhor Jesus, ela não vai acabar. Ela está sendo edificada e está atravessando séculos, atravessando os limites geográficos. O tempo passa, a igreja vai avançando e triunfando. Essa é a imagem que Davi mostrou aqui. As nações da terra vão adorar a Deus. Obviamente, Davi não imaginava que seria dessa forma. Mas ele tinha isso em mente. Indo para o final, versículo 33 aqui, ele diz: cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel, a sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Louvado seja Deus. Então, nós passamos por duas sessões nesse salmo aqui. A primeira, Davi ressaltando os grandes feitos, as grandes vitórias de Deus, como um vencedor, um campeão. No passado, ele está ressaltando aqui tudo que Deus fez. Depois, a segunda parte, nós vimos aqui que Davi pedindo a Deus em relação aos futuros. Ele pede em relação ao futuro justiça. Ele pede que Deus livre o povo, que Deus, depois que fez as grandes batalhas, que o povo também louve e exalte a Deus. E não somente o povo de Israel, como ele diz aqui, mas também as outras nações também. E nós, hoje em dia, né, pelo fato de viver em 2023, nós podemos ver que essas coisas se cumpriram no Senhor Jesus. E que de maneira maravilhosa, que ninguém esperava, ele cumpriu esse anseio de Davi, não de uma maneira militar, nem com um exército, mas de uma maneira humilde, subjugando, vamos dizer assim, a maneira como Paulo usa, né? Colocou todos os inimigos, vencendo todos os inimigos dele na cruz, e depois entrando triunfante nos céus, sendo recebido por um miríade de anjos. E Paulo utiliza aquela imagem do triunfo romano. Não sei se vocês se lembram, mas está falando do triunfo romano, que quando é a mesma imagem daqui, só que o triunfo romano é no contexto militar, onde o rei derrota os exércitos inimigos e entra com o exército dele, né, recebendo o cortejo. Mas o Senhor Jesus entra na cidade em cima de um jumentinho, não com um exército poderoso, mas com as pessoas mais humildes e com as pessoas que foram resgatadas. E tem aquela imagem lá que depois o Senhor Jesus ele tira as armas da morte, do que é o pecado, né, que é o aguilhão, e ele desarma essas armas da morte, né, quebrando, vamos dizer, cumprindo os 10 mandamentos e todos os mandamentos de Deus. Ele tira essa arma e o Senhor Jesus, ele acaba triunfando, né, inclusive sobre a morte, que é o inimigo mais poderoso que estava a serviço de Roma. O que eu quero dizer com isso? Eu termino com isso. Não sei se os irmãos têm essa visão, mas a máquina Roma, como que acontecia antigamente, né? As batalhas entre os reinos e os territórios, eles formavam um grande exército. Ia lá, quem tinha mais força ou mais estratégia ia lá e ganhava, né? E dominava os outros povos e assim por diante, e prosperava. E a máquina de guerra de Roma era assim, certo? As pessoas falam da Pax Romana, que Roma pacificou o mundo antigo, mas ele pacificou embaixo de uma ditadura, certo? Em Roma era assim, tinha paz, mas era uma paz sobre mão de ferro.
quem se rebelasse, Roma ia lá, enviava um exército, dizimava aquele povo e ficava em paz. Tinha as estradas romanas que levavam a vários caminhos, mas ao longo da estrada você podia ver os crucificados. Ou seja, era uma paz, mas era uma paz embaixo de mão de ferro. E a morte, a violência, era a principal arma de Roma. Se você não fazer o que eu mando, eu torturo você, eu mato você, eu crucifico você. Olha como... E essa era a lógica que Davi também estava pensando, né? Eu tenho um exército, eu vou conquistando. É assim que ele viveu. E o Senhor Jesus, ele vem e muda totalmente isso. A gente pensa ainda assim, para vencer uma guerra, o que você vai escolher se você fosse uma guerra? Eu vou escolher um tanque, uma ogiva nuclear, um caça, não é? Mas o Senhor Jesus, ele faz algo completamente o contrário disso, de uma maneira maravilhosa, algo que ninguém espera. Qual que é a principal arma de Roma? É a violência e no final é a morte. Quando Jesus triunfa sobre a morte e volta dos mortos, ele quebra a principal arma, não somente do pecado, que o pecado traz a morte, e a morte tem um aguilhão dela, mas ela quebra também a força de Roma. Se Roma nem a morte que a Roma estabeleceu para o Senhor Jesus consegue parar ele, o que Roma pode fazer mais? Percebe que quando Paulo traz essa... Davi, ele está apontando para esse futuro, está ansiando para um futuro onde o grande conquistador vai vencer os exércitos, vai trazer paz sobre o povo. Paulo usa essa imagem depois e ele diz, isso aconteceu de fato. Mas de uma maneira que a gente não esperava, que o Senhor Jesus, ele venceu todos os inimigos dele na cruz. Percebe quando ele diz, quando Cristo venceu na cruz os inimigos dele, colocou todos debaixo dos pés dele, nesse sentido? A maior arma e a maior força de Roma é a tortura, é a morte. E isso não para o Senhor Jesus. Então assim, nem mais Roma tem poder. De certa forma, o povo foi libertado do poder de Roma, mas não somente Roma, o exército físico aqui, mas o poder da morte. Algo que os outros reis, Davi, Salomão, não conseguiam. De maneira que assim, é muito mais do que Davi esperava. Não sei se ficou clara essa última ideia, porque é um pouco complicada, porque Paulo utiliza muito isso quando ele está falando do aguilhão da morte, ou quando ele está falando sobre o triunfo romano, que o Senhor Jesus ele triunfa. Enfim. Mas alguma pergunta, algum comentário que os irmãos queiram adicionar? Nós terminamos aqui então. Acho que como as salas ainda não estão aqui, a gente tem mais alguns, sei lá, talvez 2 minutinhos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ou algo que não ficou muito claro aqui, que essa última parte, nessa transição, é um pouco densa, assim, é um pouco complicada mesmo de entender. Uma coisa assim, que da forma que Davi coloca, dá a impressão que... A impressão não, a gente vê através da história, vê através da descrição bíblica, né, que havia muitas batalhas na época, assim, havia muitas batalhas, trazia uma sensação, inclusive Davi com esse salmo, ele mostra que parece que aquilo não acabava nunca, assim. Parece que aquilo não acabava nunca. Só um rei, só um guerreiro espiritual, assim, ele já percebeu logo que aquilo era espiritual, para acabar, para vencer. É o mal que estava por trás da guerra de ser vencido. E sim, esse mal foi vencido por Jesus. Ele ansiava por esse dia, ele não sabia exatamente como ia acontecer, mas ele ansiava por isso. Ele estava atacando a causa, né? Ele não estava atacando a raiz da causa. E Davi, de fato, ele viveu em guerra a vida inteira dele. Não é à toa que Deus falou que não era ele que ia construir o templo, por causa que ele tinha a mão suja de sangue. Não é exatamente por todas as guerras, mas por causa de um ponto específico lá, que sangue de Urias, era simplesmente sangue injusto. Davi cometeu muitas injustiças, né? Então ele estava sempre em guerra. O povo só vai ter um pouquinho de descanso com Salomão.
que vai construir o templo. Mas é um contexto terrível. É sempre em guerra, sempre matança, sempre notícia ruim. Ficava um pouquinho em paz, aí já, se não brigava com os outros povos, brigava entre eles. Assim. Eles se matavam. As tribos, lá, Benjamim, lá, com as outras tribos. Os filhos de Davi mesmo, um querendo matar o outro, enfim. Mas é um contexto bem ruim mesmo, não é fácil não. Chega um momento que percebe isso, né? Que Deus tinha que acabar com o mal. Deus ele tinha que acabar com o mal de alguma forma. O mal tinha que ser vencido. Assim, não era o deserto em si, em si o mal. Exato. E o Senhor Jesus faz isso de uma maneira que ninguém esperava. Né? Não com um exército, mas sendo humilde e sendo obediente. Né? Amém?